Bom dia, gente. Bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu vou responder uma pergunta, porque hoje é um Dose Diária especial, então eu vou usar essa pergunta para fazer essa resposta que eu preciso fazer, porque hoje é um Dose Diária especial. Vamos lá. Dose Diária é uma coisa muito louca, o sentido de permanência de fazer algo todos os dias, além das obrigações da rotina para pagar boletos, óbvio. Mas estar em algo todos os dias, não parar, não desistir. Como consegue? Como se faz isso? Possivelmente irá responder, só não parar. Risos. Mas sério, compromisso, permanência, como lidar? O Dose já começou como um compromisso, uma obrigação? Então essa pergunta de como não parar, de como não desistir, de como seguir, da pergunta da prática, é uma pergunta muitíssimo importante, que acho que ronda a nossa vida, tanto no sentido, hoje em dia, terapêutico, das ideias das meditações, das práticas, tudo isso, como a gente quer ser melhor, né, nesses caminhos, como também na ideia do sucesso no sentido profissional e tal, do sucesso no sentido neoliberal, de você como uma empresa de si mesmo, de uma pessoa que vai fazer algo e vai chegar lá. Tipo filme americano, assim, né? Então, vamos falar sobre isso. Por quê? Por que falar sobre isso hoje? Porque hoje é o Dose Diária número 183. O que quer dizer isso? Quer dizer que oficialmente nós passamos da metade do Dose Diária. O Dose Diária foi um projeto previsto para durar um ano. Assim, eu pensei em fazer um calendário de um ano, de um dia por dia. Assim ele começou. Lá, se você for atrás do Dose Diária 1, no dia 1º de janeiro, ele começa assim. No Dose Diária 100, eu acho, eu falei, e se eu fizesse isso para sempre e tal? Posso botar aqui em cima. Chama pro resto da vida, eu acho, o vídeo. Mas enfim, eu não vou fazer isso para sempre. O Dose Diária, o modelo dele no final desse ano vai mudar. Eu não tenho muita clareza ainda do que vai acontecer, mas não vai ser exatamente para sempre. Não tem como ser para sempre, porque não tem como ser para sempre. Por que não? Porque não é sobre isso, né? Mas então eu vou falar algumas coisas em relação a essa prática, sobre a continuidade das coisas, sobre a regularidade, sobre a consistência, sobre todos esses conceitos que são tão importantes, eu acho, para a vida. E também que a gente às vezes se cobra pra caramba de conseguir fazer essas coisas e várias vezes não consegue. Por que não consegue? Por que a gente consegue, tem gente que consegue, tem gente que não consegue, tem gente que consegue algumas coisas e não outras? Por que você consegue, sei lá, escovar o dente todos os dias, mas você não consegue fazer yoga todos os dias? Enfim, vamos falar sobre isso? Bom, ontem foi engraçado, ontem veio uma colega nossa, amiga, eu falar amiga nossa, eu falar colega, ela vai ficar brava comigo, amiga, só porque você não fala, mas você disse que não tinha amiga. Bom, ela fala, Manu, eu sou sua amiga mesmo que você não queira que eu seja sua amiga. Mas enfim, ela veio aqui, ela é roteirista, escritora e tal, e ela veio pra gente trabalhar, ontem domingo, aqui pra vocês já é terça, mas aqui pra mim é segunda. Então, veio aqui e aí ela falou, e aí o Dose Diária, eu assisto de vez em quando a Dose Diária, mas às vezes eu canso um pouco da sua cara, então eu paro de ver e tal. E eu falei, super entendo. Ela falou, como é que você faz? Você grava vários e tal? Eu falei, não, Júlia, eu faço um por dia mesmo. Ela falou, um por dia? Como é que você faz um por dia, cara? Como assim? Você faz o quê? Aí eu falei, eu acordo todos os dias, e aí eu expliquei pra ela a minha prática, minha rotina, que envolve dose diária, envolve algumas outras coisas, envolve um exercício que é uma prática diária da autoescrita, lá um negócio que eu faço, envolve uma meditação, se tudo der certo, nem sempre eu consigo, mas isso tudo bem. Eu me culpabilizava de às vezes não conseguir meditar todos os dias, mas hoje em dia me culpabilizo menos e medito mais. O que é uma coisa que, mas não que eu não me culpabilize, veja, entendeu? Então, e depois eu faço o vídeo. Isso é um dia bom, um dia que eu consigo acordar às 6 da manhã, fazer tudo isso e tal. E às vezes não dá exatamente certo, às vezes eu tenho que gravar no meio do dia, às vezes, sei lá, não deu certo, o Martim acordou, ou a Flor acordou, ou eu não acordei, enfim. E aí a vida, ou eu peguei tive que viajar cedo, então aí não foi assim. Mas o sentido de prática, para mim, é um sentido muito importante, assim, o sentido de elaboração, de estar num lugar elaborando um conteúdo, de meditação nesse sentido de meditar sobre algo, de meditar mesmo e de meditar sobre algo. É uma coisa que para mim é muito séria, assim. Como é que eu vou conseguir fazer isso, ser tão consistente com uma coisa, tão regular com uma coisa, porque isso é, em certo sentido, a receita para o sucesso. E é mesmo, porque para você ficar bom em alguma coisa, você vai ter que fazer muitas vezes essa coisa, qualquer coisa que seja, assim. O lance é você conseguir, em geral, achar uma coisa que você gosta de fazer, né? Essa resposta simples de sempre e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não gosta de regularidade, né? Tem gente que não gosta de repetir as coisas, que acha chato e que não tem esse desejo dentro da coisa. Então, aí você fica falando, não encontrei ainda a minha coisa. Então, talvez você não seja essa pessoa, a pessoa da regularidade e tal. Só que esse mundo nosso pede isso de você, que você seja
né? Esse sujeito que é capaz de fazer uma mesma coisa todos os dias e ir atrás, tal, tipo um personagem assim específico, mas você não é, talvez, essa pessoa. Então, e tudo bem. E é entender isso, né? E aceitar, acho que aceitar a especificidade de você mesmo é um trabalho muito árduo. Quando eu pensei em dose diária, eu falei, eu estava fazendo já esse negócio do YouTube, e aí eu falei, cara, aí tinha um negócio lá com um livro específico, que é o Calendário da Sabedoria, do Tolstói, e que eu posso botar o link aí embaixo. E aí eu pensei que eu queria ver como é que seria fazer isso um por dia. Por que eu pensei isso? Porque eu sou um obsessivo mesmo, eu sou um obsessivo serial, assim, que eu falo. Assim. Então eu tenho obsessões de períodos, então eu fico obcecado com coisas. Eu não podia falar mais sobre isso, mas acho que não importa tanto. Eu fico obcecado com a mesma coisa por um período, isso passa. Eu sei que passa, já sei que passa, já sei lidar com isso, assim, então eu sei que vai passar. Só que então o que eu tenho que fazer é que eu tenho que aproveitar ao máximo que eu posso esse período para aprender coisas. Quando eu comecei a fazer coisas no YouTube, foi muito legal, comecei a aprender muitas coisas, mas ao mesmo tempo, o YouTube gera uma série de neuroses, de fazer o melhor vídeo, de fazer um vídeo que vai bombar, de fazer um vídeo bombar no sentido de ter muitas visualizações, se vai viralizar esse vídeo ou não vai, se as pessoas vão gostar ou não, se vão falar bem de você ou não, se você vai ser incrível ou não, se vai ser o melhor vídeo dos últimos tempos, da última semana, da coisa ou não. E aí você entra num tubo de neurose, que para mim é muito fácil entrar, me enredar nas minhas fantasias, e eu falei, cara, isso é muito chato, não quero ficar fazendo isso. Tem uma coisa muito legal no diálogo do YouTube, que é muito reto, assim, que acontece, as pessoas falam as coisas e tal, mas ao mesmo tempo, facilmente você fica enredado em sintomas, em coisas doidas. E eu falei, eu não quero isso pra mim, então como é que eu vou fazer? E aí eu pensei na coisa da prática diária, que é uma coisa que pra mim funciona em vários sentidos, que você se retira um pouco das fantasias, porque você já tem que fazer outro. Então, enquanto eu estou fazendo um vídeo, não sei o que e tal, como é que é? E aí eu faço o vídeo, e aí eu tento editar o vídeo o mais rápido possível, e eu ponho o vídeo lá, e aí eu fico lendo os comentários e aprendendo as coisas, e às vezes vem um conteúdo que é um pouco agressivo e ruim e tal, e eu ficaria triste com aquilo, mas eu já tenho que fazer um vídeo no dia seguinte. Não é sobre aquilo, é sobre essa prática. Tenho que fazer o próximo vídeo. E é uma coisa um pouco compulsiva, mas não é exatamente compulsiva, não é uma prática. É uma coisa obsessiva, sim. Compulsiva, acho que não é, não. E tem uma coisa realmente de aprendizado nisso. Então, se você olhar os primeiros doses diárias e agora, eu estou aprendendo a fazer isso. E é muito legal a impressão de que você está aprendendo a fazer uma coisa. E tem nisso, e eles vão mudando, né? Os doses diárias vão mudando. Mas por que você faz isso? O que você quer com isso? O que você quer com esse troço? Por que você faz? Você é uma pessoa muito legal, respondendo as perguntas das pessoas. Não, eu não sou uma pessoa muito legal, não é sobre isso exatamente. Eu até sou uma pessoa razoavelmente legal, eu acho que eu sou legal. Mas eu estou aprendendo coisas aqui. Nesse período, eu estou aprendendo, entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Também tem isso para a resposta. Como é que você consegue fazer uma coisa? Quando você está ganhando alguma coisa com ela. Ganhando alguma coisa no sentido amplo de ganhar. Aprendendo alguma coisa nesse caso. Eu, na virada do ano, quando decidi fazer o dose diária, estava já fazendo uma conceituação lá, organizando a autoescrita, que é uma espécie de prática que eu estou estudando e formatando e formulando. Nesse período, já há mais tempo, mas na virada do ano, quando eu comecei a fazer dose diária, isso estava muito intenso para mim e está ainda agora. E eu pensei no dose diária como um campo de experimentação disso. Então, quando as pessoas me mandam perguntas, eu estou estudando. Eu estou estudando como se eu estivesse na faculdade, como se eu estivesse fazendo um curso, entendeu? Um curso muito intensivo. Eu recebo mais ou menos por dia pelo menos 30 mensagens de pessoas. Eu leio aqui, as que eu falo aqui são as que são viáveis, as que eu posso falar, as que dá para falar. Tem uma porrada de mensagens que não dá para, conteúdos que não dá para trazer para cá, porque são muito delicados e tal. E eu tento responder, ou como é que eu faço, como é que eu lido. Mas é um estudo, uma espécie de estudo do espírito humano, do espírito no sentido não da espiritualidade, mas do espírito no sentido da psique, a corporeidade, os desejos, tudo isso, o espírito nesse sentido, tudo que é do pensamento, da fruição humana, da sensação humana, da psicologia, da ética, da estética e tal. É uma espécie de estudo muito complexo. Se fosse antropologia, isso aqui seria um trabalho de campo digital, assim, estranho. Então isso acontece para mim. Tanto é que o Dose Diária, nesses últimos tempos, ele foi um pouco se deslocando para esse campo das perguntas. Porque foi. Outro dia uma pessoa me escreveu, eu sinto falta das elucubrações do Manu, sem as perguntas. Eu também várias vezes penso sobre isso, eu entendo. A gente sempre sente falta de alguma coisa, né? Mas eu entendo essa questão, mas ao mesmo tempo as perguntas me interessam muito e eu uso as perguntas para pensar coisas.
É como se fosse isso. Então as perguntas me fornecem material para pensar coisas que são legais para mim, entendeu? E tem isso da autoescrita que realmente é um estudo. É um estudo mesmo. Então, por isso também você pode notar que no Dose Diária está havendo um deslocamento entre o campo teórico da filosofia, que eu sempre vou beber lá um pouco, retirar de lá, porque eu sou filósofo, então isso é natural para mim, e o campo da clínica, da terapêutica, da psicanálise, especialmente, que é uma coisa que eu estou estudando, fazendo curso de psicanálise e tal. Então isso vai ficando presente, e porque a psicanálise fornece materiais interessantes para perceber narrativas humanas, entende? Narrativas de sofrimento, narrativas de dor. Fornece mesmo. Então eu estou lendo estudando um livro do Freud agora, que é Além do Princípio do Prazer, e ele começa a falar sobre o que é o prazer, né? O que é isso que a gente poderia chamar de sentir prazer, que é uma questão da filosofia super importante, assim, que foi elaborada e reelaborada, o prazer, a felicidade, que para mim é uma questão fundamental. E ele começa o livro tentando definir o que é esse princípio do prazer, o que é o prazer. E começa esse texto tratando disso, e ele fala, eu não vou usar nenhuma concepção filosófica porque nenhuma me serviu. E eu entendo totalmente ele. Quando você lê as concepções filosóficas sobre isso, são maravilhosas, são várias, epicurista, hedonista, o Schopenhauer, o Spinoza, sei lá quem, não importa quem que você está lendo, que são muito legais, eles são ideias de pessoas sobre questões humanas, que são lindas, são elucubrações teóricas. O Freud está fazendo uma coisa que não é uma elucubração teórica. Ele está olhando uma coisa e tentando lidar com pessoas concretamente, na clínica, na prática, e a prática gera para ele a teoria. É muito diferente isso. Então, isso me fornece um manancial para dialogar com as pessoas muito forte. Muito forte. Então, por isso também tem esse deslocamento, que ela talvez pare daqui a pouco. Então, o que eu tenho que aprender sobre mim é que talvez pare daqui a pouco. Esse projeto vai durar um ano, porque eu sou assim nesse sentido. Então, respondendo de novo a ela, você também tem que entender como você é. Quando eu falei para a Flor, ela falou, eu sei que você vai fazer, você é essa pessoa meio assim, você vai fazer esse negócio. E estou fazendo, e vou fazer até o final do ano. Aí, no final do ano, eu acho que isso tudo vai ser reformatado, o canal, como é que vai funcionar, os vídeos nossos, os meus vídeos com a Flor, os meus vídeos sozinhos, vai ser organizado. Enquanto isso, eu estou dando os cursos de autoescrita, e estou aprendendo muito com eles também, com a escrita das pessoas, concretamente, com o trabalho delas. Isso me fornece um grande material, e eu estou aprendendo que o que eu faço pode servir para alguém. Mas, olha só, isso é muito importante. O que você faz no mundo vai servir para alguém? Vai. Mas o mundo não precisa disso, realmente. Isso é muito louco de perceber. Eu falei isso outro dia numa aula para aspirantes artistas, assim. O mundo não precisa da sua produção artística. O mundo está bem sem você. O mundo, se você não fizer nada, ele vai continuar existindo. Se você desaparecer agora, o mundo vai continuar existindo. Tem as pessoas próximas de você que vão sofrer com isso e tal, beleza, mas o mundo vai continuar existindo. Se eu não tivesse começado o Dose Diária, o mundo continuaria rodando. Sabe, ninguém ia falar, cara, seria muito bom se houvesse o Dose Diária. Não, isso não estava acontecendo. Ninguém me demandou isso. Isso foi uma escolha minha. Eu produzi uma coisa para ela começar a acontecer. A partir do momento que ela acontece, ela pode modificar a vida de alguém. Pode sim e vai modificar a vida de alguém. Isso é muito forte, isso é muito potente. Mas isso não é a origem da coisa. Eu quero ajudar pessoas e por isso vou fazer isso. Não, tenho um desejo meu de fazer isso. Então, entender que o meu desejo é que vai orientar esse processo, né? E a partir daí tem um contato com as pessoas. Quando você está iludido, na minha opinião, no campo de que as pessoas precisam de você, de que o mundo precisa daquilo, você vai se frustrar, porque o mundo vai te dar menos resposta do que a sua fantasia. O mundo vai, se você, por exemplo, no campo das artes isso é muito forte, se você está achando que aquilo vai ser revolucionário, que vai ser incrível e tal, certamente você vai se frustrar. Porque aquilo não, quando eu escrevi minha primeira peça de teatro, por exemplo, eu achei que eu ia ganhar prêmios e tal. Foram 4 sessões, pouca gente viu e foi isso que aconteceu. E eu falei, tá, então não era tão incrível quanto eu achei que fosse. Então, eu escrevi porque eu queria escrever. E aí entrei nas fantasias do que poderia acontecer. Você tem que fazer porque você quer fazer. Você tem que fazer porque é importante para você fazer. E aí você vai fazer uma diferença para as pessoas. Vai sim, claro que vai. Claro que vai, mesmo que seja para uma pessoa só, mas quando você deposita no retorno das pessoas a razão de fazer isso, você vai se frustrar. Então você tem que achar uma coisa que vá te fazer ganhar na prática, vai te fazer se enriquecer na prática. É uma resposta que eu vou dar agora para fechar o vídeo aqui, que é assim, quando a gente faz uma condicional na vida, assim, se eu fizer isso, tal coisa vai acontecer. Se tal, tal, né? Então tal, sim, então, condicional. Se você fizer isso na vida falando, se eu fizer tal coisa, tal prática ou tal procedimento, então eu vou ficar famoso, então eu vou ficar rico, então eu vou ficar...
Esse, então, está errado. Porque esse, então, depende do mundo. E o mundo você não controla. O que você controla é a sua prática. É esse pedaço de cá. Então, o que você pode dizer sobre isso é: se eu fizer tal coisa, eu vou ter feito tal coisa. E vou ter aprendido como fazer aquela coisa. Certamente. Então, se eu fizer tal coisa, eu vou ter feito tal coisa. É isso que você tem que pensar. A gente deposita situações nas condicionais erradas, nas consequências erradas das condicionais, nas condicionais erradas. Se me ligarem de tal emprego, eu vou ficar rico. Não, isso você não controla. Não pensa nisso aqui. Isso não interessa, isso aqui. Se eu ganhar na Mega Sena, vai. Sim, bom. Mas se você está lidando com cis que você não domina, isso é uma bobagem. É legal para você imaginar a Mega Sena. Ótimo, legal. Imaginação. Sempre é um excelente valor. Não interessa isso aqui. Né? Não interessa com o índice de realidade, não interessa. O que você pode botar aqui é o se eu fizer algo, e aqui do outro lado, então eu vou ter feito esse algo. O que eu vou ter ganhado com esse algo? É isso que eu penso aqui, fazendo isso. Se eu fizer isso, o canal vai acontecer o quê? Eu vou virar o quê? Não sei. O que eu sei é que eu vou ter feito. O que eu sei é que eu vou ter passado por esse processo de fazer e vou ter aprendido coisas nesse processo. Comigo fazendo, e com vocês respondendo a isso. Necessariamente, mesmo que fosse uma pessoa só, mesmo que não fosse ninguém, um aprendizado da não resposta, é um aprendizado. Então é isso que eu queria dizer. Entenda qual é o sentido da prática para você, para que fazer aquilo, né? É isso. Espero ter respondido, espero ter ajudado. Agora estamos aqui na segunda metade do Dose Diária, na segunda metade dos vídeos, na contagem regressiva para o final já. E agora em julho, segundo semestre do ano, o segundo semestre dessa prática que está levando a algum lugar que eu não sei qual é. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, botãozão aí vermelho, comentem esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem para alguém, sei lá, para que possa se interessar pelo projeto Dose Diária, que possa se servir desse diálogo que a gente está estabelecendo aqui. Comentem, leiam os comentários, curtam o vídeo, mandem perguntas para mim por aqui ou pelo direct do Instagram, que é onde ninguém lê, só eu leio. E assim a gente segue nossa elaboração aqui sobre esses conteúdos, esses pensamentos sobre a vida, sobre os nossos sentimentos e impressões sobre a nossa própria existência. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de verdade.